dia, galerinha, tudo bem? Aqui é a Projac em mais uma revisão de geografia para nossa prova de hoje. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Sobre os recursos naturais renováveis. O que são esses, né? Esses são a energia que a gente pega do sol, a energia eólica, que é aquela que parece que é um ventilador, que vai pegando a energia do vento e renovando isso, tirando da natureza para a gente utilizar. E a estação de tratamento de água também. Isso são recursos naturais renováveis. Agora a gente vai falar um pouquinho dos não renováveis. Será que eu lembro? Claro que vocês lembram. É o nosso petróleo, né? E a mineração de carvão ao céu aberto. Isso também não é renovável porque acaba prejudicando a natureza. Lembra que eu falei que o petróleo a gente tirava lá do fundo, mas tinha que ter muito cuidado em trabalhar com ele. Por quê? Porque ele pode ocasionar um desastre ambiental. Lembra? Nós conversamos isso nas nossas aulas. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quais são aqueles recursos, né, que a gente utiliza tudo? Os recursos naturais são tudo aquilo que a gente consegue extrair da natureza, certo? Para utilizar no nosso trabalho, para sobreviver, certo? Esses são os nossos recursos naturais. E quais são os recursos, pessoal, que são considerados renováveis? Vamos ver se vocês lembram. São dois muito importantes. A nossa vegetação e a nossa água, certo? Por quê? Porque ela dá pra gente utilizar tudo, né? A água a gente utiliza, aí ela vai para tratamento de novo e a gente acaba reutilizando aquela água e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O esgoto, né, ele deve ser encaminhado para uma estação de tratamento, que é a ETE, né? Para quê? Para que aqueles resíduos possam ser tratados, né? Eles primeiro são tratados para depois colocarem eles nos rios, evitando a poluição do ambiente, porque se esse esgoto ele não é tratado e ele cai no rio, o rio fica poluído e aí a gente não tem como utilizar, igual o nosso rio Tietê, né? Que o esgoto fica lá e eles acabam não utilizando e até quando tá muito calor, vem aquele odor horrível que a gente sente, certo? Qual é as alternativas que eles acabam falando pra gente tomar cuidado para não desperdiçar? A gente fez até uma casinha com isso. Quais são? Lembra, quando escovar os dentes, não deixar a torneira aberta. E aquela água que sai suja da escovação do nosso dente, ela vai pelo esgoto e cai lá para ser tratada, para voltar novamente para nossa casa. Lembra? Nós conversamos sobre isso. Também, quais são os exemplos de recursos naturais não renováveis, que não dá para ser utilizado, né? É o petróleo, a mineração e o carvão mineral também. São esses três. Eles não são exemplos de recursos naturais não renováveis, certo? E lembra que eu falei, a gente escova os dentes, usa aquela água e ela acaba indo pelo cano, vai lá para o esgoto, aí eles tratam colocando os produtos adequados para eliminar todas as bactérias e os odores. Aí eles mandam para o rio para
né, misturar aquelas águas limpas com aquela que foi tratada para voltar para o nosso lar, tá? Porque a hidrelétrica é a fonte de energia limpa, quem sabe? Hein? Quem sabe? Porque não gera poluição para o ambiente ela. Ela não gera, porque na realidade, eu vou colocar para vocês um videozinho da usina. Ela, quando abre as comportas dela, ela manda energia para a rede manda para os transformadores, que chega aos postes de energia, que chega energia até a nossa casa. E isso é muito importante para a nossa vida. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês me falarem se isso é verdadeiro ou falso, tá? Preste bem atenção. O petróleo é resultado da decomposição de material orgânico, animal e vegetal, soterrados há milhares de anos, fica lá embaixo. E aí sai aquele líquido preto que é o petróleo. Isso é verdadeiro ou falso? Nós estudamos sobre isso, hein, pessoal? Pensando bem, claro que é verdadeiro, né? Nós conversamos sobre isso, nas nossas aulas. Então, agora, eu quero que vocês prestem bem atenção para fazer a prova. E cuidado com as pegadinhas, viu? Porque tem, tá bom? Um beijo. Boa prova, meus amores. E eu tenho certeza que vocês são nota 1000 e vai dar super certo, tá? Um beijo, boa sorte. Tchau, pessoal. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você.